aqui no meio, resistência é não conduz, quer dizer, aqui não existe condução, existe um meio que é não condutivo, madeira, mílica, algo que não conduz eletricidade. E aqui eu aplico uma diferença de potencial e eu vou ter cargas negativas, positivas, tá? Isso é um capacitor. O símbolo do capacitor também é bem intuitivo, é uma coisa assim. Esse capacitor ele tem polaridade, então o símbolo dele é assim, negativo, positivo. Bom, vou mostrar de novo o exemplo da Terra. Então aqui eu tenho a Terra. A Terra normalmente é negativa, porque ela tem muita informação, então ela consegue ser negativa. Então eu tenho as nuvens. Aqui eu tenho o ar. O ar não é conduz a eletricidade. E as nuvens, a dinâmica das nuvens, o atrito entre elas gera cargas positivas, negativas, positivas, negativas. Isso gera um campo que é um conceito muito abstrato. É algo que não existe, mas está lá e interage com vocês. E aí, por algum motivo, quando essas cargas ficam muito intensas, descarrega e volta ao equilíbrio, tá? No nosso caso, isso não pode acontecer. Esse capacitor podia explodir para vocês verem, né? Para acordar todo mundo. E aí, se eu colocar esse tanto 110, ele vai explodir. Por quê? Porque ele não consegue conter a quantidade de cargas que chega aqui e a quantidade que chega aqui. Então ele estoura. Esse meio não suporta mais essa diferença de potencial. Então vocês vão notar que tem uma voltagem, de 25 volts. Esse capacitor, 4.700 microfarad, é uma unidade de capacitância, não se preocupem com isso. Só vocês sabem que é um número grande, então tem muita capacitância aqui. Vocês vão entender por quê. A gente vai carregar esse capacitor e usar essa carga para acender um LED hoje. Sim, mas é uma carga, é uma caixa de carga. Isso, uma pilha. Só que é uma pilha dinâmica. Então, se eu colocar 25, se eu colocar ele na tomada, estoura. A gente pode estourar um, né? Vamos estourar? Vamos. É que é muito fede também, de novo, fede. Bom, essa é a questão. O capacitor para aguentar 1000 volts, por exemplo, eu não quero dizer, A gente vai estourar. Vou pegar um mais baratinho, esse custa caro. Bom, então vocês vão notar que tem 25 volts. Esse custou barato. Se você comprar um capacitor para 500 volts, ele é um treco desse tamanho, mais ou menos. Tem capacitor que tem desse tamanho. Esse é pequeno. Então, se a gente exceder essa voltagem... Então, se eu, por exemplo, pode falar. Se eu fico alimentando isso o tempo inteiro com uma carga menor, ele vai carregando e solta, faz passar a energia. Sim. Então, vou carregando, eu posso controlar isso pode ser um temporizador? Isso pode ser um oscilador, por exemplo. Oscilador. Existe um outro componente que eu vou falar mais pra frente, que é um componente feito com bobina, e ele consegue guardar carga elétrica, só que com campo magnético. Aqui eu guardo cargas com campo elétrico e um magnético. Se eu ligo essas duas coisas juntas, eles ficam oscilando. Isso é a base de todo o rádio, FM, que a gente tem hoje em dia, transmissões, osciladores. Isso vai ser a próxima aula, vou falar de osciladores. Então o circuito do Cracklebox é um circuito que tem um capacitor e mais um outro componente que faz eles oscilarem. Então as cargas ficam oscilando. Eu controlando essas oscilações, eu consigo fazer transmissões, consigo modular alguma coisa na transmissão, mas é mais pra frente. Eu ia estourar o capacitor? Lembrei, é uma bateria de 9 volts. Cadê? Tá carregado? Tem uma tomada. Fazer um exemplo. Pega esses jacarés. Vocês gostam de ter explosões, né? O que é isso? É meu computador. Não, põe aqui. Olha. 9 volts, 25 volts. Ele não vai estourar se colocar aqui, tá? Qual é o negativo e qual é o positivo? Então eu vou medir aqui, que é a polaridade dos fios. Se eu inverter, talvez estoure na mesma hora. Então tá, eu sei que aqui é negativo porque preto é padrão, negativo é vermelho e positivo, uma convenção. Se acostumem com isso. Colocado aqui errado não adianta nada também. Tá certo. Se acostumem com essas cores. Preto é negativo e o vermelho é positivo. Então quando a gente vai trabalhando com o Arduino, você sempre vai estar olhando para... Eu vou olhar para o circuito de vocês e falar negativo está no preto, positivo está no vermelho, para não se confundir, né? Então aqui Como é que você sabe aí no caso?
Saquei. Aqui porque eu tô confiando no multímetro. Eu sei que o com é o preto e o vermelho é o positivo. Eu confio no multímetro. Então ele mostrou que o sinal é positivo. Se inverter, olha o que acontece. Mostra aí, Gil. Aí virou negativo, quer dizer que está invertido a polaridade. A corrente está circulando no sentido contrário. Né? Tá? E é importante você colocar isso aqui no seu multímetro no lugar que mede exatamente a voltagem. a voltagem. Então, põe Corrente lá. contínua, no caso. Bom, depois Invertido, tá negativo. Esse é negativo, esse é positivo. Tá? É difícil acreditar que tem elétrons circulando aqui, né? Vocês acreditam nisso? Tá falando? Não, mas não é assim, isso não é uma coisa legal. Eles falam que... Bom, não vou falar isso. Bom, é muito polêmico, Falam que existe vácuo no espaço, mas vocês acreditam? Todo mundo acredita nesse sentido, mas é bom às vezes questionar, colocar na língua, colocar na pele e ver o que acontece. Bom... Vai, põe na língua aí. Não. Só bateria. 14 volts não. Ah, você já ligou aqui? Já pus aí. Negativo e positivo. Eu vou carregar o capacitor e vou dar uma faísca pra vocês verem. Mas a faísca é bem baixa. Negativo. Esse é negativo? Esse aqui é o negativo. Deixa eu ver aqui de novo. Aqui, ó. Negativo, né? Esse é o negativo. Esse é negativo. Tá certo. E o que vai acontecer? Eu posso segurar? Eu posso deixar ele aqui. Tinha um amigo que fazia isso. Ele deixava o capacitor até uma hora estourava e todo mundo tava na bancada trabalhando, levantava com susto. Não vai estourar porque a voltagem é baixa, mas eu preciso de um metal. Eu vou dar um curto no capacitor. Chega aí, ó. Não vai estourar. Só põe longe desses livros aí que eu não quero que eles peguem fogo. Eu acho que ele tá bom, vai. Dá pra mostrar já. Já? Por exemplo, eu poderia calcular o tempo que eu preciso para carregar ele total, com aquela equação. Mas eu não estou fazendo isso. Existe uma resistência no fio, existe uma resistência da fonte. Eu estou carregando. Vou desligar já, acho que tá bom. Eu quero só mostrar que eu posso fazer isso. Posso dar um choque em mim, por exemplo, mas não vai acontecer, vocês não vão enxergar isso. Então eu vou tentar dar um curto no metal e tem que sair uma faísca. Saiu. Viu? Vocês viram? De novo. Isso então se eu deixar... Então tem uma brincadeira que você faz um capacitor assim com um papel alumínio, aí você carrega, tem um jeito que você pega que você não toma choque. Você dá pra outra pessoa, ela põe a mão e leva choque. Fez muito isso na sua infância, né? Tô vendo essa brincadeira. Não, não gosto de dar choque. Gosto de dar choque em mim, não nas pessoas. Negativo? É isso aqui. Negativo. Eu acho que se eu inverter isso aqui, pode ser que ele exploda na minha mão. Na mão. Tá carregando. Se eu deixar isso aqui, talvez ele exploda. A gente pode Porque ele deixar. vai carregando. Vai carregando. Aí o número de cargas cede e ele não aguenta mais. O de elétrico desse capacitor não aguenta. E aí é uma descarga, um raio. Acontece um raio num universo, 2 dimensões aqui dentro. Tem uns seres que estão observando o céu. Os gnomos. Aqui dentro, os gnomos. Os gnomos do capacitor. Genial. Tá? Mas os elétrons só entram, isso que é que eles só ficam entrando e eles não saem, né? Por quê? Porque é um capacitor. Não tem como ele de um pro lado pro outro. Ele fica... É duas placas paralelas. Então as cargas vêm. Carrega todo, ele não descarrega depois? Existe uma resistência interna. Provavelmente ele está descarregando. Olha, vou desligar. Se eu deixar assim, ele está carregado. Como a resistência do ar é alta, o que acontece? A corrente é baixíssima. Mas existe, nada tem resistência infinita mesmo, de verdade. Então ele está descarregando. Eu vou dar uma descarga de novo aqui, ó. Tá? Ele derrete o metal. Sentiu? Deu pra ver? E aí dá pra dar choque nas pessoas. Vem cá, vai lá pra lá. A gente pode carregar o capacitor. Vocês confiam no capacitor? Vamos dar então. Então vamos lá. 110 não, mas o capacitor sim. É isso? Vamos ver. Eu não sei, acho que não vai funcionar. A resistência nossa é muito alta. Vamos nós dois, Gil. Eu sou adepto. Será que isso arruma minha coluna? Oi. Pode. Aqui mais um, tem o... Não, fica à vontade. Se passa diretamente assim a corrente, isso, por que precisa passar por isso? Por que eu não... Não passa direto, por que precisa utilizar isso? Porque eu tô pegando a carga que tá saindo daqui e jogando aqui. Tô acumulando ela aqui. Pra quê? Também não entendi a função. Exatamente, ele tem uma carga de reserva. Então, por exemplo, se você tem um estabilizador, funciona com um capacitor lá dentro que está carregando a carga, aí o 110 oscila
Só que o capacitor tem carga, então ele mantém aquilo naquela estabilidade, tá? A gente pode colocar um capacitor aí e colocar ele direto na 9 volts ali no som para ver o que acontece, por exemplo. É pra não ter Isso pico pode... de... Isso é uma das aplicações. Tem muitas aplicações. Uma aplicação super legal é um capacitor junto com um indutor que eles oscilam. A gente vai brincar com um circuito que oscila. Então, se eu pego esse capacitor, descarrego ele em outra coisa que carrega, o que acontece? Essa outra coisa também descarrega. Então, eles ficam lá, descarrega, eles ficam oscilando. Eu consigo fazer osciladores. É assim que é a base de toda a transmissão. Capacitores e indutores ficam oscilando. Então, as cargas estão fluindo, tá? Vamos dar um choque aí, eu tô precisando, cara. É bom. Não deu. Tá mal. Tá fraco. Deixa eu ver. Aqui não. Tá vendo por quê? Alguém explica por quê? Que conduz a imagem. Porque a resistência desse cara aqui é zero.